Bom, pessoal, vamos dar aí continuidade ao nosso curso. Nós havíamos então mexido na aula passada a estilização condicional. Nós vemos as tags e diretivas VIF, VClass, né? Então a gente consegue utilizar o view, utilizar o JavaScript para renderizar ou não certa tag, exibir ou não certa tag, ou colocar ou não certa classe CSS. São dinâmicas que a gente consegue fazer utilizando o Vue.js. A gente vai dar um passo a mais na aula de hoje e vamos para um assunto que é super importante no que diz respeito a Vue. É uma das coisas que é muito importante, principalmente quando você vai para o mercado de trabalho. E é muito importante no que diz respeito à reutilização. Nós vamos falar hoje de componentes, beleza? Tá? Eu vou utilizar aqui, eu vou indicar aonde está essa documentação de componentes no Vue.js, tá? Lá na página brasileira traduzida já tem isso bem traduzido. Então no brvue.js.org, aqui nesse endereço, nós conseguimos ver a documentação. Então sempre quando nós vamos utilizar um framework, o nosso guia é a documentação, tá? Framework é uma coisa que atualiza em uma taxa muito rápida. Então, ler livros te ajuda bastante. Porém, você tem esse contrapeso que, como a tecnologia atualiza com uma certa agilidade, você pode comprar um livro e daqui 2 semanas já está desatualizado. Então, uma maneira melhor de você se basear não é descartando o livro, tá? O livro é um complemento. Porém, se você quer ver uma coisa específica, quero ver tal coisa em Vue, você tenta procurar isso na documentação, que é uma garantia que vai estar atualizada. E é a documentação oficial dos próprios caras que fizeram a ferramenta. Então a gente entra aqui, vou aqui em começar. Aqui tem um passo a passo, a gente já tinha visto isso aqui, na primeira página tem até aqueles links de importação do Vue. O que nós vamos ter interesse de mexer hoje é isso aqui, ó. Na área esquerda aqui tem o índice, né, da página. A gente pode ver aqui, ó, composição com componentes. Aqui é o nosso objetivo da aula de hoje, beleza? Então, vamos fazer essa representação aqui para vocês. Ó, aqui é interessante, ele já coloca para nós a visualização de como funciona essa página. Olha que interessante. Vocês conseguem enxergar que essa página, esse layout, vou dar um zoom aqui, ó. Vocês conseguem, eu queria minimizar isso aqui, não sei se tem como. Tá bom. Deixa eu ver, eu acho aqui mesmo. Vou abrir uma outra página. Isso. Vocês conseguem enxergar que esse layout é representado por essa árvore aqui, esse diagrama? Vocês conseguem enxergar como? Alguns sim, outros não, né? Ó, se a gente pegar a página, toda a página, toda minha janela, é esse nó. Aqui, ó. Dentro dela nós temos quem? 3 filhos. Quem são esses 3? As dívidas aqui, né? Vamos colocar pelas cores, ó, as cores são legais. O cinza mais claro, que é o pai de todos, é esse nó raiz aqui, certo? Esse nó raiz. O pai tem 3 filhos, que são o cinza intermediário aqui, né? O navibar, esse quadrante aqui, esse outro quadrante aqui, esses 3. E esses, por sua vez, têm seus próprios filhos também, né? E esse daqui, ó, tem 2 filhos, que é esse cara aqui, e esse outro, 3 filhos, tá vendo? Então, é uma representação hierárquica da nossa página. E é assim que o Vue funciona. E cada nó desse aqui, nó é esse quadrante aqui, tá? Nó. Então, cada nó desse aqui é um componente no Vue. Tudo é tratado como componente no Vue, tá? Então, para a gente entender como é que isso funciona, então, eu vou representar aqui por esses círculos, tá? Ou quase círculo, acredito que seja um círculo. Isso aqui é como se fosse um componente do Vue. Quando a gente cria aquele new Vue, lembra aquela instância? New Vue. Esse cara aqui, ele cria o que a gente chama de instância raiz do Vue. Então, a gente chama de Vue root, tá? Vue root, root é raiz em inglês, tá? Então, é a instância raiz, é aquele primeiro nó da árvore. A gente vê aqui, ó, esse cara. É o cara que dá início a todo mundo, é o cara que tem a primeira página, certo? E a partir dele a gente vai vinculando seus filhos. Tá, tudo bem, entendi. Componente é esse círculozinho, beleza, a gente pode ter vários, mas na prática, o que é isso?
Nós utilizamos componente para reutilizar parte da tela. Vamos supor o seguinte, a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer um cadastro cliente. Aliás, uma loja de venda. Uma loja de venda é muito genérico. Um mercadinho, vai. Eu preciso fazer uma venda. A venda, você vai vincular, olha só, deixa eu fazer uma nova janela, que aqui fica melhor. Eu quero uma nova janela. Não precisa. Então, ó, vamos supor o seguinte. Eu vou criar um sistema de vendas, tá? Um sistema de vendas. Esse sistema de venda vai ter que registrar a venda, tá? A venda, por sua vez, vai precisar de item, o item da venda, que seria os produtos que a pessoa está comprando. Imagina que você vai no mercadinho, você coloca seus itens e vai vendendo. Também é necessário, dentro dessa venda, vincular quem? O cliente, né? O cara que está comprando o nosso produto. Ou seja, a gente já vê aqui, só por esse levantamento de requisitos que nós fizemos aqui, já precisa de 3 telas de cadastro, né? Cadastro de venda, cadastro de item, ou produto, né? Item barra produto, certo? E cadastro de cliente. Vamos supor o seguinte, vamos supor que nós já fizemos a tela de cadastro de cliente, cadastro de produto, já está tudo pronto. E reparem que cadastro de cliente e cadastro de produto não dependem de nenhum outro cadastro, certo? Cadastro cliente sem cadastrar. Eu preciso do cliente. O que o cliente tem? Nome, e-mail, CPF, por exemplo. Só isso. Produto, o que tem? A marca, preço, descrição. Básico. Agora, ó, venda. Venda depende de outros cadastros? Depende, por quê? A venda, vou colocar, a venda vai ter os dados que são da venda mesmo, por exemplo, data da venda, valor total da compra, mas vão ter dados que ele quer vincular outros cadastros existentes, por exemplo, os produtos que o cliente está comprando. Os produtos já tem que estar cadastrados. Ou o cliente. E aí vem um cenário muito interessante para a gente utilizar componentização. Eu vou mostrar para vocês. Ó, imagina que você tem a tela de cadastro de venda. Então, vou colocar aqui o título, nova venda. Então, temos aqui a nova venda. Então, a venda vai ter o campo, a data da venda, data, vou colocar aqui, tá? É um campinho, um input, certo? Vai ter o valor total, tá? Agora, então, total, certo? E vai ter, vamos ter aqui os produtos, vamos colocar assim, ó, produtos. Vamos supor que ele vai... o produto ele pode ser um select, né? Aquele select options. Aquela barrinha que você clica e vai cair as opções e ele vai clicando. Quero esse. E cliente também, né? Cliente é da mesma forma. Então, a cliente, ele vai ser da mesma forma que produto. Como cliente também, ele precisa já estar cadastrado. Em geral, quando a gente vai vincular algum item já cadastrado, a gente utiliza select options aqui, né? Que é aquela abinha de seleção, aquele campo de seleção. Então vamos supor aqui, eu já vou preencher os dados, coloco lá a data da venda, hoje, de hoje mesmo, né? 24 do 8, 2019, beleza. Total deu 250, né? É basicamente um trigo e 2 farofas, já dá esse valor, né, hoje em dia. Já tem aqui os produtos, vamos supor que ele colocou aqui, sei lá, ele comprou 5 kg de carne. É real. Esse valor é bem aproximado. Não, churrasco de hoje, vai. Agora vamos supor, o cliente. O cliente é novo. E aí? Cadastrar, mas e a tela de cadastro fica onde? Em outra página. Entenderam o problema? A gente chegou num problema. O problema é esse aqui. Putz, o cliente não está cadastrado, e aí? Eu vou ter que forçar o meu usuário a sair dessa tela que já tinha preenchido e ir na outra tela para preencher, depois voltar aqui e preencher tudo de novo. Pop-up, beleza.
a gente pode colocar aqui, né, um outro botãozinho. Ah, se o cliente não tiver cadastrado, clica aqui. Você pode abrir um pop-up. Nesse pop-up ele tem o formulário de cliente. Mas vamos supor o seguinte, eu já tinha criado a página de cadastro de cliente. Eu vou ter que criar de novo a página? Duplicar o código? E aí que vem, poxa, eu posso puxar aquela tela que eu já criei de cadastro de cliente. Já tem os campos lá. Eu estou supondo aqui que eu já criei a tela, tá? Já tem a tela de cadastro de cliente. Então, o ideal é, vamos puxar essa página de alguma forma. Mas de qual forma? A gente não conhece nenhuma técnica para isso. É como se eu quisesse um HTML embutido, né? Eu separasse HTML, JavaScript, CSS em um arquivo e eu quero embutir esse cara aqui dentro. Será que a gente consegue fazer isso? Bom, dá para fazer isso e quem faz isso é o JavaScript. Tá? Tem uma maneira de fazer isso puramente com JavaScript, utilizando JavaScript, HTML, CSS, que não é muito prático, digamos assim. Agora, como nós estamos utilizando o Vue, nós temos uma felicidade muito grande que é trabalhar com componentes. E é isso que, na prática, o componente vai ser utilizado. Reutilização. Então, ao invés de eu criar um formulário, o formulário de cliente, como se fosse uma página solta, eu torno esse cara um componente. No momento que eu crio esse componente, eu consigo reutilizar ele em qualquer lugar. Eu consigo reutilizar esse trecho de código em qualquer lugar. Então, para a gente ter uma ideia de como isso funciona, vou colocar aqui a sintaxe de criação de componente. O componente, a ideia dele, o componente vem da ideia dele ser único e absoluto. Ele não depender de ninguém para funcionar. Ele já consegue, ali no escopo que ele tem, ele já funcionar sem dependência, tá? Então, vamos entender mais ou menos como é que o conceito como é que a prática de criação de componente funciona. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu vou colocar o código JavaScript, está separado aqui, ó. Esse aqui vai ser o root. Esse aqui vai ser o form client. A gente vai ver isso na prática, tá? No código, a gente já vai ver. Mas só para a gente ter uma introdução. O root é como se fosse o meu index.html, a minha página inicial, beleza? Index.html. Então, lá no JavaScript, como é que a gente faz? A gente faz o new, certo? New, view, né? Abre chaves, aí tem o EL, que seria a tag que eu estou selecionando. A gente coloca em geral hashtag app, que é o ID, app, né? Beleza, vírgula. Tem o data, beleza, data é o objeto. Aí tem os dados, né? Enfim, já entendemos, né? É o padrão, isso aqui não vai mudar, tá? A gente já tem que estar decorado de tanto repetir. Beleza, isso aqui é a instância raiz, é o meu root, é a minha página. E como é que eu crio um componente? O componente é como se fosse uma parte da página. E na prática, o que acaba acontecendo é que a gente monta uma página como se a gente estivesse brincando de Lego, montando pedaços. E cada pedaço da página é um componente. Ah, a barra de navegação é um componente. Ah, o formulário de cadastro é outro componente. Listagem é outro componente. E são todos componentes reutilizáveis. A gente vai ver um negócio muito legal que a gente consegue com um componente. Mas beleza, como que eu crio um componente? Vamos supor que eu criei lá um form traço cliente.html. Vai funcionar bem parecido com o que a gente está fazendo aqui no HTML na instância raiz, tá? Eu vou fazer algo tipo assim, ó. View. Agora não lembro se tem new view. Não lembro. Vamos colocar new view. Ponto component. Component, tá? E eu vou dar aqui, ó, como primeiro argumento dessa criação do componente, o nome do componente. A gente dá um nome para cada componente. Eu vou colocar o mesmo nome, form-cliente, tá? Form-cliente. Acreditem, está escrito aqui. Já vou, só para resumir. Uma vírgula, tá? Eu estou continuando aqui embaixo. E depois dessa vírgula, depois do nome do componente, é igual a isso aqui. O restante é igual a isso aqui. Não precisa do EL. A única diferença é que o EL não precisa aqui. Eu vou direto no data. Data. Methods.
em outro arquivo, preferencialmente, né, para deixar mais organizado. Não é obrigatório, você pode colocar tudo no mesmo arquivo, mas em geral é melhor deixar separado. Aliás, erro meu, tá? A gente não vai utilizar HTML aqui, vamos utilizar JavaScript. JavaScript. É um componente, por enquanto a gente vai trabalhar com componentes escritos em JavaScript. Mais para frente, no curso, a gente vai ver o chamado SFC, tá? Que é uma abreviação de Single File Component, ou componente de arquivo único. Na prática, a gente vai criar, não um form client.js, a gente vai criar um form client.view. Esse arquivo aqui já vai ter tudo. Na prática, vai ser bem parecido com o que a gente vai fazer aqui agora. Mas digamos que ele vem com umas facilidades a mais, e aqui o autocomplete funciona muito melhor. Muito melhor. Já a gente chega nesse assunto, beleza? Mas agora vamos nos ater a criar nossos componentes, entender o conceito de componente, tem bastante coisa que a gente vai ter que ver aí nesse trabalho de componentes, comunicação entre componentes distintos, como é que isso ocorre, sabe? E a criação do componente vamos fazer através do JavaScript, beleza? Então a ideia é fazer isso aqui, a ideia do componente é trabalhar com reutilização. Então, não tem uma regra, devo componentizar tudo? Não necessariamente. Não vou componentizar nada? Muito provavelmente isso também é ruim. Então, tem que ser sempre um meio termo entre componentizar tudo e não componentizar nada. Você tem que ser o meio termo e enxergar a situação onde você deve componentizar e onde não. Em geral, a regra é, está repetindo o código? Então, componentiza. Se você está repetindo a tela, o HTML ali, a página, fazendo uma página que é igualzinha a outra, estou duplicando o código, componentiza. Uma VBAR é um caso. Formulários, dependendo dos formulários, você vai ter que fazer muita componentização. Que é aquele caso das compras lá, da venda, sabe? Tem um campinho de cliente, posso cadastrar um novo cliente. Ele tem que abrir um pop-up com o mesmo formulário da tela de cadastro de cliente. Então já é uma situação bem provável que você iria repetir código. Então, ao invés de repetir, cria um componente. E o componente pode ser reutilizado. Mas como que ele pode ser reutilizado? Quando a gente cria um componente, a gente dá esse nome aqui, form-client. O que vai acontecer? Isso viu dar pra gente, tá? Quando a gente cria o componente, eu criei o componente form-client. Então, vamos supor que aqui eu tenha a instância raiz, tá? Eu faço new, GUI, tem o EL, escrever a mesma coisa que eu escrevi lá, tá? app, data, tá? Methods, blá blá blá, tá. Vou fechar aqui. Então imagina o seguinte, que eu tenha o componente chamado form, vamos supor aqui, eu tenho um componente chamado form cliente. Como é que eu faço para registrar esse componente? Então vamos supor, naquela tela aqui, na tela que essa instância raiz do view está gerenciando, eu quero utilizar o componente form cliente. Lá dentro da instância raiz do view, quando eu for utilizar o componente, eu vou ter uma configuração chamada componentes. E nesse componentes, ele é um objeto. E aqui eu só preciso passar dentro desse objeto o nome dos componentes que eu quero utilizar aqui dentro. Então, nesse caso, o componente que eu quero selecionar é o form cliente. Só basta eu colocar o nome aqui, form cliente. Olha, e aí tá a coisa legal, Não, esse aqui, o que vai acontecer? A gente vai ver, aqui fica um pouco abstrato, mas lá no código a gente vai fazer o seguinte. Quando eu criar o meu form client.js, eu vou criar uma variável chamada form client. Por isso que eu consigo... Então, lá naquele arquivo eu criei uma variável chamada form client, dessa maneira. Por isso que eu consigo vincular ele aqui. E no momento que eu vinculei o form client aqui, no momento que vinculei o form client aqui, eu consigo utilizar o HTML desse form client dessa maneira.
Ele cria uma tag pra gente. Uma tag do HTML. Vamos ver isso aí na prática. É só dúvida. Beleza? Então, componente, a gente cria um pedaço de página separado. E a gente consegue utilizar esse pedaço de página assim, ó, como se fosse uma tag. Como se fosse uma tag. Coloca a tag e ele pega aquele pedaço de página que eu criei no componente. Beleza? Vamos ver isso na prática.